Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor de inglês Jackson Roger, your English teacher. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre duas palavras na língua inglesa, sendo as mais utilizadas no inglês e que causam bastante dúvidas na hora do uso da expressão, na hora de se comunicar e etc. Então, a partir desse vídeo, eu vou explicar para você todo o sentido dessas duas palavrinhas para você aprender de uma vez por todas, ok? Então, se você assistir esse vídeo até o final, você vai conseguir usar essas palavras e vai entender o motivo por que quando você vai usar uma e quando você vai usar a outra, tá? Eu estou falando de que palavra? Do to e do for. To e for significa para ou por, né? Muitos professores só falam o seguinte, o to, que significa para, né? Oxi, isso. Assim como for, vai ser utilizado para movimento, né? E o for para um sentido de benefício. Eles só falam o seguinte, for benefício to movimento. Aí a pessoa só coloca isso na cabeça, né? Quando, na verdade, quando você olha a fundo, né, o significado, a essência de to e for, você vai ver que você não pode separar simplesmente por benefício e por movimento, né? Que seria o para, que tá parar, que seria o para. Porque são vários pontos, né? São várias ideias e se você não se atentar, você pode cair, né, na dúvida. Por conta disso que eu estou fazendo essa aula aqui para você não ter mais essa dúvida. Então, vamos lá? O to, ele não pode ser utilizado só para destino, para movimento. Como assim, professor, destino e movimento? Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos da América. É o movimento. Eu estou indo. Utiliza-se o to, né? Eu vou viajar para a Itália. Opa, estou indo para a Itália. Mas só que existem outras situações. E eu vou explicar para você todas essas situações a partir de agora. O primeiro, como eu já acabei de falar para você aqui, é o destino. Bacana, o primeiro é o destino. Que é, você vai utilizar o para, o to, no sentido que você está indo, ou que você vai viajar, que você está em movimento para um destino. Esse é o primeiro ponto que você vai utilizar o to, tá certo? Então, vamos usar um exemplo aqui, como eu já acabei de falar aqui, né? Por exemplo, we're going, ou we are going to Paris. Isso. Nós estamos indo para Paris. Opa, note que aqui nesse exemplo, vou colocar aqui já na contração. Pronto. Aqui está com contração, we're going to Paris, e aqui está sem contração. O que é contração, professor? Contração é uma forma abreviada que utilizamos principalmente na pronúncia e escritas também da língua inglesa, meio que de um modo informal, digamos assim, tá? Mas tanto alguns nativos vão utilizar de forma formal ou informal. Isso hoje já virou natural, tá? Então você pode utilizar tanto um ou outro na escrita, não vai interferir em nada, mas no geral isso aqui é a forma limpa, né, e clara da pronúncia. A forma abreviada ela foi utilizada, né, para facilitar a pronúncia e a escrita também de uma determinada palavra. Por exemplo, em vez de eu falar I would like, né, ficaria muito longo, né, para falar I would like. Então, nós encurtamos para I'd like. Então, a abreviação, né, a contração, ela serviu para diminuir, né, um pouco, para minimizar o trabalho de escrever e de pronunciar as palavras, tá certo? Basicamente foi por conta disso que ela surgiu. Então nós temos aqui we're going to Paris. Nós vamos para Paris. Nós vamos para Paris. É destino. Estou indo. Are going to algum lugar. Então vou utilizar o to. Outro exemplo.
fazer uma pergunta, né? Does he want to come to the park, por exemplo, with us? Does he want to come to the park with us? Né? Ele quer vir ao parque conosco? Ele quer vir, come. Does he want to come to the park with us? Ele quer vir ao parque conosco? Opa, vir, come, tá passando o sentido de trânsito, de movimento, ou seja, de destino. Então, does he want to come to the park with us? Então, para o parque, quando eu falo o parque, the park, eu utilizei o the, que significa o, a, os e as, eu estou classificando ele como um parque conhecido, né? Como algo que você já sabe, ou se eu mencionei, que eu mencionei ele anteriormente, né? With us significa conosco também, né? Conosco. Então, the park é o parque, é algo já mencionado anteriormente, ou algo que você conhece. Deixa eu colocar aqui, park. Pronto. The park. Se fosse um parque qualquer, eu utilizaria o a, né, para se referir a um parque qualquer. Mas quando eu coloco the, eu estou falando que é algo que eu conheço, algo real, alright? Então, does he want to come? Does he want to come to the park with us? Né? Então, ele quer vir ao parque conosco? Bacana, deixa eu tirar aqui. Ele quer vir ao parque conosco, vir, movimento, destino. Então, tudo que for relacionado a destino, você deve colocar o to para. Eu vou para Roma, eu vou para a Itália, eu vou para a China. Eu estou indo para alguma coisa. Sendo o destino um local, você utiliza o to. Um outro ponto que utilizamos é falar as horas, né? Falar o tempo, as horas em si. Por exemplo, vou colocar aqui tempo. Para você já ir lembrando, tá? Ah, são 10 para as 4. São 15 para as 3. Esse para, to, é o to também, não é for, tá? É o to. Vai especificar tempo, falta 10 para as 5, falta 5 para as 4. Sempre esse para é o to. Vamos ver um exemplo. Ó. It's a quarter to 2, por exemplo, né? Só para você ver a diferença aqui. Então, it's a quarter to 2. A quarter, em tempo, significa o 15, né? O 15. Quarter significa o 15. Half significa 30, né? Que a gente fala meia, 5 e meia. Lá eles falam half, tá? Half é 30, quarter seria o equivalente ao 15, né? Se você dividir o relógio em fazer uma cruz no meio do relógio, você vai ter 4 pontos. Cada um desses pontos é a quarter, ok? Que significa 15 minutos. Então, quando eu falo it's a quarter to 2, eu estou falando que são 15 para as 2 horas, né? Ou seja, é 1h45. Por exemplo, posso colocar aqui, né? 1h45. Por quê? Porque falta 15 para as 2. Então, eu posso falar tanto o que falta, quanto a hora em si, tá? Outro exemplo. It's 10 to 6. Isso. Pronto. São 10 para as 6. It's 10 to 6. São 10 para as 6. Que hora que é que eu estou falando? São 5 horas e 50 minutos. It's 10 to 6. Então, esse to vai ser também o para. Isso é condição de tempo. Bacana, né?
também existe uma outra questão que você vai utilizar o to é na comparação em relação à distância. Distância, né? Como assim, professor? Distância. Distância. Vamos lá. Ó, por exemplo, it's about 10 km. Vou usar quilômetro, não. Vamos pensar em inglês. Tem que pensar em inglês. Vamos lá. It's about 10 miles. Lá eles falam muito milhas, né? 10 miles from my house to the university. Bacana. It's about 10 miles from my house to the university. Então, vai utilizar comparação em relação à distância. O from você já sabe, né? Pelo amor de God. From é utilizado em questão de origem. Como assim origem, professor? Eu sou do Brasil. Esse carro veio da China. Esse da significa origem. From significa do, da, de. Também vai ser utilizado em origem. Eu vim do Brasil. I'm from Brazil. Ok? Então, o from é origem. Pelo amor de God. Isso aqui você já sabe. Então, por exemplo, são 10 milhas da minha casa para a universidade. Então, from algum lugar to e o outro lugar. Se for algo específico, vou utilizar o the. The é um artigo definido, né? Ou seja, ele define as coisas. Quando eu falo a universidade, eu estou falando de uma universidade que você já conhece ou eu mencionei para você anteriormente, né? Para a universidade. Agora, quando eu falo uma universidade, pode ser qualquer uma. Pode ser Harvard, pode ser a USP, pode ser o que for. Não importa, é uma qualquer, ok? Então, essa é a condição de distância que foi o primeiro exemplo. Agora, vamos ver um segundo exemplo para fixar isso aqui, né? Por exemplo, it's about 2 blocks from the office to her place. Place, no inglês, é muito utilizado para a questão de casa, tá? Por mais que nós falamos home, house, só para já colocar a diferença entre as duas, house é a casa física, é o tijolo, a estrutura, é a casa física em si. E home é classificado mais como o lar, né? O meu lar é a minha casinha onde eu durmo e etc. Ok? Então, house, casa física, assim, é o imóvel. E home é o lar, ok? Basicamente essa diferença. Vamos lá. Sei que não tinha nada a ver, mas é bom explicar. It's about 2 blocks from the office to her house. To her place. Aí já até confundi play com house. Place significa muito ao lugar, a casa, tá? É uma forma, inclusive, informal de você falar da sua casa, tá? Para não falar home, house. Legal, né? Então, usei a mesma estrutura, usando conteúdos diferentes, passando from the, algum lugar, to, para o lugar de destino, que passa o sentido aqui de distância, tá? Então, vai colocar distância, não coloque for, pelo amor de God, tá? Vai colocar to aqui. Bacana. Agora vamos ver aqui um outro exemplo em relação que pode ser utilizar o to, que é o seguinte, é comparação. Comparação. Vai utilizar o to também em comparação, professor? Sim, dê um exemplo. Vamos lá, ué. É 2 pallet, vamos lá. Por exemplo, I prefer, sei lá, sleeping to, vamos ver, working. Bacana. I prefer sleeping to working. Né? I prefer sleeping to working. Eu prefiro dormir do que trabalhar. Então, esse to, em comparação, ele vai passar a ideia de do que, tá? Então, I prefer sleeping to working. Então, eu prefiro dormir do que
trabalhar, ok? Do que vai ser o to em comparação também, tá? Então, vamos utilizar um outro exemplo aí, para nós fechar com chave de ouro. I prefer going to the movies to staying at home. O professor falou para nós fechar. O correto é para nós fecharmos. Acelera, vamos lá. I prefer going to the movies to staying at home. Então, eu prefiro ir ao cinema, né? Quando você fala to the movies, seria filmes aqui, mas se refere ao cinema, do que ficar em casa. I prefer going to the movies to staying at home. Então, eu não uso simplesmente o to para destino. Eu uso para destino, eu uso para tempo, eu uso para distância, para comparação. E é isso que ferra com a mente do aluno, né? Porque a pessoa só pensa de uma forma e cai na situação, ela utiliza to e for, fala de maneira errada e não fica legal. Outra coisa que nós vamos utilizar o to é no sentido de dar a alguém. É dar algum objeto, tá? Pelo amor de God. Então, vamos lá. Ou, eu posso colocar aqui como conceder, né? Conceder. Bacana. Dar ou no sentido de conceder um objeto a alguém. Como assim, professor? Eu vou dar este livro para minha irmã. Opa, tá vendo que eu estou fazendo uma troca? Vou até colocar aqui uma troca, né? Que pode ser até um exchange, né? Uma troca. A pessoa te passa alguma coisa, você passa outra coisa para ela. Então, isso seria utilizado também no to, tá? Vamos para um exemplo legal. Vamos colocar aqui. I'll give the book to my sister. Por exemplo, né? Beleza. Eu darei o livro para minha irmã. Opa, aqui o para aqui, ó. I'll give the book to my sister. Bacana. Professor, o que o senhor colocou aqui? I'll give. O que é esse L aí? É a contração de I will, pelo amor de God. Isso aqui é mamão com açúcar. Vamos lá. I'll give the book to my sister. Legal. Então, quer dizer que aqui é o futuro, né? I will give. Como que fala o passado, professor, de dar? I gave. I gave the book to my sister. Eu dei o livro para minha irmã. Como que fala o presente, professor? I give. I give, presente. I gave é o passado. And I will give seria o futuro, né? Maravilha, galera. E isso aqui é bem legal, é bem interessante você trabalhar com essas três fases aqui do tempo. Por quê? Porque isso te ajuda a compreender melhor os usos das palavras. Sorry, guys. Beleza? Então, vamos voltar para o nosso exemplo aqui. I will give the book to my sister. Um outro exemplo que eu posso utilizar, sei lá, é I will write a letter to her. Ah, professor, isso aqui é no sentido de dar, né? O senhor falou no sentido de dar, de conceder, de trocar. Sim, pode ser qualquer coisa, desde que tenha um exchange, uma troca, você passa algo para alguém, né? Você vai utilizar o to. Por isso que eu coloquei esse exemplo para você não ficar marcando aí, tá bom? Então, ó, I will write, eu escreverei uma carta. A carta vai ficar na minha casa? Ou seja, não, né? Para minha irmã, to her, to her. I write a letter to her. Eu vou escrever uma carta para ela, né? Falei irmã, utilizei o her aqui no sentido da minha irmã, tá? I will write a letter to her. Seja para alguém. Ela vai ter um movimento, né? A carta não vai aparecer simplesmente do nada, na magia, na base da magia. Ela vai ser entregue. Vou utilizar o to. Bacana. E uma outra coisa que nós vamos utilizar também vai ser a razão. Bacana.
razão. Como assim, professor, utilizar o to na razão? Oh my goodness. Bem simples, galera. Sempre que você for utilizar um para, né, e sentido de um verbo depois de um verbo, você vai utilizar o to. Vamos, por exemplo. I came here. Opa, eu vim aqui. Bacana, eu vim aqui. Tá, não tá passando uma razão. Você quer passar uma razão? Quero. Por que que você veio aqui? To see you. Eu vim aqui para ver você. Opa, o para é uma razão, seguido de verbo. Então, para ver você, eu vim aqui para pescar, eu vim aqui para brincar, eu vim aqui para jogar, eu vim aqui para... Então, todo esse para, jogar é um verbo, pescar é um verbo, ver é um verbo. For seguido de verbo aqui, ele vai ser um to, tá? Esse aqui é a razão com o verbo. Simples demais, né? Vamos para o nosso segundo exemplo. Sei lá, deixa eu usar meu exemplo. I came to New York. I came to New York to work. Bacana, olha só. Eu vim para Nova York para trabalhar. Eu vim a Nova York para trabalhar. Aqui o para aqui, ó. Ah, professor, quer dizer que eu não posso colocar for work? Porque for work também é para, né? I came to here to see you. I came to New York for work. Pode, né, professor? É claro que não. Pelo amor de God, tá bom? Você não vai utilizar. Então, basicamente, essas foram as condições do to, né? Então, é destino. E agora eu vou passar um macete para você não ficar com dúvidas, tá? Ó, para nós estudarmos aqui, eu quero que você termine esse vídeo aprendendo. Você vai falar, não, poxa vida, eu assisti uma aula do professor Roger, onde ele explicou a diferença do to e do for, que pelo amor de God, eu aprendi a usar essas palavras com o professor Jackson Roger. Quando você estiver falando inglês fluentemente, você vai lembrar de mim, tá bom? É isso que eu quero, meu objetivo é te ajudar, porque as minhas aulas têm que ser de qualidade. Então vamos lá, nós vamos usar o to para destino, nós vamos usar para condição de tempo, distância, comparação, dar, considerar, razão, tá? Então como que nós vamos mentalizar isso aí para você fechar com chave de ouro? To, destino, imagina uma flecha, imagina o to como uma flecha, ok? Quando a flecha ela é atirada, né, ela vai em direção a algo. E esse direcionamento tem um tempo para chegar no objetivo. E nesse tempo, percorre-se então uma distância. Ok? Existe uma distância nesse percurso. E nesse percurso tem uma troca, né? Eu posso ser atingido com a flecha também no inimigo. Então imagine uma flecha. O to é uma flecha. Tem tempo, distância, destino e uma troca. Tá certo? Agora você só precisa mentalizar os dois itens aqui, que é a comparação. A comparação, ela pode ser entendida também com a troca, né? Ah, eu prefiro isso do que aquilo. Pode ser relacionado a uma troca também, tá? E a razão é o motivo seguido de um verbo, né? Normalmente você mentaliza isso aqui memorizando o verbo no infinitivo. Por exemplo, trabalhar. Em inglês nós falamos to work, né? Então isso aqui quase que você não precisa memorizar a razão, porque essa é uma estrutura normal de um verbo, né? Bacana, é a razão. Agora, com a flecha aqui, você entendendo a flecha, você sabe que o destino está relacionado ao tempo, o tempo está relacionado à distância, e a distância também, e o destino está relacionado à troca, tá certo? Então, com uma flecha, você vai mentalizar o to, beleza? Agora nós vamos falar aqui a respeito do for. Já vou concluir, tá? Calma lá, porque isso aqui é um conteúdo interessante e essas duas palavras são bem utilizadas na língua inglesa, então você tem que aprender, você vai utilizar. Impossível você falar uma frase e não citar uma dessas duas palavras aqui, tá? Então é algo que você tem que aprender, tá bom? O Teacher Roger aqui não tá querendo passar você para trás, não. Vamos lá. Já o for, as pessoas falam que ele vai ser muito utilizado por questão de benefício, né?
Ah, obrigado por fazer tal coisa para mim. Ou isso aqui é muito bom para você. Mas existem algumas particularidades que acabam interferindo nesse processo também. E se você não se atentar, você vai colocar o to onde era para ser o for. Beleza? Então, benefício é um dos pontos. Benefício. Como assim, professor? Benefícios. Por exemplo, fish is good for your digestion. Peixe é bom para a sua digestão. Opa, é o benefício. Ah, então quer dizer que alho é bom para alguma coisa. Cebola é bom para tal coisa. Eu gosto de cebola, mas cebola só no bife, tá? E bem passado. Então, vai ser utilizado para a questão do benefício, né? Ah, tá, então tal coisa é bom para você, isso é bom para mim, é bacana. Eu utilizei o exemplo aqui, o exemplo 1, né? Que foi fish is good for your digestion. Bacana, peixe é bom para a sua digestão. Vamos utilizar outro exemplo aqui, né? Para ficar legal. Fruit, por exemplo, né? Fruit is very good. Vamos utilizar very good for you. Fruta é muito... a fruta é muito boa para você, né? Fruit is very good for you. Bacana. For you é um benefício para você. Vou utilizar o for. Ah, então não posso utilizar good to you, professor? Fruit is very good to you? Não, é for you, porque é um benefício, né? Bacana. Vamos utilizar uma outra condição? Vamos. Período de tempo. Ah, professor, o senhor falou que lá a flecha era tempo e agora aqui é tempo. Não estou entendendo. Horas. São 5 para as 2. São 3 para alguma coisa. Já o for, ele é muito genérico, ele é abrangente. Tá? Como assim, professor? Vamos lá. Deixa eu usar com I é melhor. We've lived, né? We've lived here. Tô igual os britânicos, que droga. 2 years. Vamos lá. Nós moramos aqui por 2 anos. Sempre 4 years. 4 years, for 40 years. Eu trabalho aqui por tantos anos. Eu faço isso aqui por 3 anos, por 5 anos, por tantos anos. Sempre relacionado ao for, tá? Lembrando que aqui é a contração de have. We have lived. Isso aqui é uma condição de present perfect. Depois eu posso explicar para você o porquê que essas duas palavras aqui juntas se tornaram apenas moramos, né? Nós moramos aqui por 2 anos, tá? Depois eu posso explicar o porquê que isso aqui ocorre. Isso aqui também é um pouquinho complexo, né? Esse tempo daqui do present perfect, mas eu posso explicar numa outra aula simplificando para você e vai dar tudo certo, tá? Mas não é o caso. Aqui vamos focar no for por enquanto. We have lived here for 2 years. Por 2 anos. Legal. Vamos utilizar um outro exemplo aí, professor? Vamos. I've worked, né, at Google, por exemplo. Eu trabalhei no Google for 4 years. Gosto de colocar essa diferença for para você ver a pronúncia, tá? Isso quase não muda. Se a gente for analisar na raiz da palavra, pode ser que tenha uma diferença. O nativo vai falar for é for, e for é for. Mas isso na pronúncia, pelo amor de God, quase que não dá para comparar. Então se preocupar com isso aí para quê, né? Então vamos lá. I've worked at Google for 4 years. Bacana, eu trabalhei no Google. Por que o at, professor? Porque o at é como se fosse um ponteirinho lá do Google Maps. Sabe aquele ponteiro vermelho quando você pesquisa no Google Maps, né? Você vê aquela localização. Aquilo é um ponto exato. Então, quando falamos de ponto exato, você utiliza o at
né? Por exemplo, eu estou no parque. Eu não quero saber se você está no meio do parque, na parte lateral do parque, em cima, abaixo do parque, não importa. Eu só quero saber que você está no parque. Dentro daquela área do parque, você está lá, tá? Diferente do in, quando você fala que você está dentro de alguma coisa. O in já passa o sentido de dentro. Enquanto o on passa o sentido de uma superfície, né? Em cima de algo, tá certo? Mas não é o caso. Vamos lá. I've worked at Google for 4 years. Legal. Esses dois exemplos aqui fica interessante. Para o quê? Período de tempo. Na verdade, esse aqui era o exemplo 2. E esse aqui é o exemplo 1. Bacana, galera. Outra coisa que nós vamos utilizar vai ser o cronograma. Cronograma, professor? Sim, cronograma. Sempre que você for falar, eu marquei um compromisso, eu marquei uma consulta para tal dia, para amanhã, para hoje, vai ser o for, tá? Então, cronograma for. Vamos fazer um exemplo aqui bem legal para você aprender inglês com o teacher Jackson Roger. Bacana. I made an appointment, né? An appointment for tomorrow. I made an appointment significa uma consulta ou um compromisso, tá? O N aqui foi utilizado porque aqui é uma vogal. Se não existisse o A aqui seria appointment. Mas tratando de uma vogal, nós vamos utilizar an appointment. Então, eu marquei ou eu fiz, né, no sentido de você agendar, I made an appointment for tomorrow. Então, eu marquei uma consulta para amanhã. Opa, é um cronograma, uma agenda, né? Legal. Muito louco. Bacana. Agora, vamos ver aqui o ponto 2, né? Beleza. Vamos ver. My boss, né? My boss scheduled the meeting, por exemplo, for this afternoon. My boss scheduled the meeting for this afternoon. Opa, o meu chefe agendou a reunião para esta tarde. Bacana, professor. Então, qualquer cronograma, agenda, é tudo for. Exatamente, é tudo for. Não tem erro não. Opa. É tudo for, não tem erro não. Tá? E outra questão que nós vamos utilizar também vai ser ajuda. Sempre quando você presta ajuda ou agradecimento, inclusive, você vai utilizar o for, tá? Como assim, professor, ajuda e agradecimento? Por exemplo, ajuda, um favor, né? I will do that for you. Eu farei isso por você ou para você, né? Aqui neste caso eu estou falando uma ajuda, né? Eu vou ajudar alguém. I will do that for you. Então é uma ajuda, vou utilizar o for. Outra coisa, could you carry these books for me? Bacana. Você pode levar esses livros para mim? Oxe, você pode levar... Eu tenho que ficar enxergando os números aqui, pessoal. O microfone está bem aqui. Você pode levar esses livros para mim? Could you carry these books for me? Could you carry these books for me? Could you carry these books for me? Bacana, você pode levar esses livros para mim? É um favor, né? É uma ajuda. É o for. Bacana. Vamos utilizar um outro exemplo também, né? Por exemplo, thanks for helping me. Thanks for helping me. Bacana. Obrigado por me ajudar. Legal. Agradecimento. Professor, então se eu falar obrigado por assistir. Thanks for watching. Obrigado por assistir. Então aqui sempre vai estar no ing, professor, porque assistir é watch, né? Watch.
Watch significa tanto relógio de pulso quanto assistir, né? O verbo assistir. Ah, então quer dizer que não pode fazer thanks for watch? Tem que colocar no ing? Mas não fica assistindo? Obrigado por assistindo? Não, porque depois do for, sempre o verbo aqui vai estar no ing, tá certo? Utilizando essa estrutura. Então, thanks for watching, obrigado por assistir. Thanks for helping, obrigado por ajudar. Thanks for fishing, obrigado por pescar. E por aí vai, tá? Você pode inventar o que você quiser. Alright? Então, é agradecimento e ajuda. E uma outra coisa que você pode utilizar, estou colocando um exemplo antes, é a razão com substantivo. Parece complicado, mas não é não. Calma lá, tio. Ó, sempre que você indica o motivo ou a razão de um substantivo, no lugar de um substantivo, e não para onde você vai, né? Você vai utilizar o for. To é destino. For é a razão. É o que você vai fazer lá. Beleza? Vamos para o exemplo. Por exemplo, let's go out for a drink. Let's go out for a drink. Vamos sair, né, para uma bebida. Ou vamos tomar uma. É aquela, vamos tomar uma. Pode tomar uma, vamos tomar uma? Vamos. Let's go out. Let's go out for a drink. Note que a drink não é uma loja, não é um local. Eu vou para a loja tal. Não, é uma bebida, né? Vamos sair para uma bebida, ou seja, para uma bebida, para tomar uma, né? Para tomar uma bebida. Então, let's go out for a drink. Ou simplesmente posso colocar let's go for a walk. Né? Vamos sair, vamos ir para uma caminhada, ou vamos passear, vamos fazer uma caminhada. Você pode colocar também, tá certo? Então, sempre nesses casos, você vai utilizar o for. Agora, vamos fazer o resumão do for, tá bom? Vamos colocar aqui, sendo período, cronograma, aqui para ajuda, o agradecimento e razão. Bacana, galera. Olha só que legal como foi bem interessante essa aula de hoje, né? Ó, vai ser utilizado para questão de benefício, por um período muito longo, 2 anos, por 3 anos, por 6 anos. Eu faço isso aqui por tantos anos, eu morei aqui por 5 anos, para o cronograma também, né? Eu marquei a consulta para tal dia, eu marquei a reunião para X dia, para tal dia, ou prestar ajuda, obrigado por me ajudar, né? Outra questão, para a questão de favor, eu farei isso para você, né? Ou obrigado por vir, obrigado por assistir, né? E outra é a razão, eu vou para uma bebida, eu vou para a caminhada, né? Você não está falando o local que você vai. Se fosse eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a América, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, você estaria falando um destino, e esse destino seria o to. Mas quando você fala a razão e não o local que você está indo, né? Você vai utilizar o for. Bacana? Então, essa é a real diferença entre os dois. Eu utilizei exemplos aqui, falei sobre a comparação e é óbvio, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou desse vídeo, por gentileza, custa deixar o seu like? Deixa o seu likezinho aí no vídeo. E se esse vídeo for interessante para você, ajude outras pessoas, copie aqui o link desse vídeo, compartilhe. Se você tem um grupo de inglês no WhatsApp, compartilha. Diferença aqui entre o to e for, galera. Professor Jackson, vídeo legal, bacana, achei interessante para vocês, porque eu tenho a plena convicção que essa pessoa vai assistir essa videoaula, ela vai entender e nunca mais ela vai ter essa dúvida do to e do for. Porque a gente trabalhou com exemplos, eu mostrei para você aqui algumas técnicas para você mentalizar, né? O to é uma flecha e o for é o benefício seguindo desses princípios aqui, tá? Que é um cronograma, uma agenda, uma ajuda, que gira tudo também em torno aqui do benefício, mas só que tem esses pontos que eu mostrei para você, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Coloca aqui nos comentários se você gostou dessa aula, mas é para comentar mesmo, tá?
Outra coisa que eu quero saber de você é o seguinte, qual a sua dificuldade no inglês? Comente aqui que eu vou fazer questão de ler todos os comentários de vocês e posteriormente eu posso estar gravando um vídeo, né, respondendo a dúvida de vocês aí, tá certo? Eu posso até criar uma enquete aqui, Roger responde, né? Fica legal tirar as dúvidas de vocês aí, tá bom? Então é isso, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, tá? Se você não curtir, não compartilhar, o Teacher Roger vai ficar de mal com você, tá bom? Tô brincando. Valeu, galera. Tchau, tchau.